Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro que aconteceram na semana, tudo aqui compiladinho em um programa só para você ver aí de uma vez, né? Sem precisar ficar se preocupando com acessar essas coisas na semana. Sai aqui todo domingo, tudo muito tranquilinho. A gente vai começar aqui com algumas informações interessantes. Mas antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz já deixou o like na confiança, porque sabe que o vídeo vai ser bom. Agora, se você não é um Sardinha Raiz ainda, não conhece o Giro da Bolsa e tal, cara, segura a mão, não precisa deixar like em nada. Assim que você vê alguma informação que agregou alguma coisa, que de fato fez diferença na sua vida, aí sim você deixa o seu like. Se você não ouvir nenhuma informação que te ajudou, não precisa. Então a semana foi marcada aí principalmente pelo fechamento do negócio bilionário aí do Elon Musk, né? O homem mais rico do mundo comprou o Twitter. O acordo foi fechado aí por 44 bilhões de dólares, 22 bilhões ele pagou ali na chincha mesmo, o cara tinha em dinheiro, aí é um chequezinho básico, né? E o restante do dinheiro, dos 19 bi ali, ele deu 9 bi em ativos do próprio Twitter. Raul, como assim? Como é que ele pode dar o patrimônio do Twitter em garantia para pegar empréstimos se ele não era dono do Twitter ainda? Pois é, mas se o contrato for assinado, ele será. Então ele pode dar em garantia o patrimônio da própria empresa e a outra parte ele deu algumas ações como garantia. A gente teve ainda a divulgação do tal do IPCA 15. O que é isso, Raul? O IPCA 15 ele é a prévia da inflação, porque ele mede a inflação dos últimos 15 dias. E a inflação subiu aí para 1,73% somente em abril. A gente está com inflação terrível e muito dessa inflação aqui é relacionada ao próprio medo que os empresários estão da inflação. Eles começam a aumentar o produto antes da hora. Tá uma loucura isso aqui. Se a empresa não parar de bater nesse negócio de inflação, pode piorar bastante. Tem uma inflação real que está acontecendo, né? Uma inflação muito grave já, só que os empresários também estão fazendo algum tipo de reajuste ali com medo do preço que eles vão pagar na hora de repor, né, os produtos ali. Então tá uma situação muito grave agora. A gente está com um tipo de inflação, tem até um nome para esse tipo de inflação específica, mas eu não me lembro agora. Então a gente está com um tipo de inflação ali generalizada mesmo, de todos os lados. Foi a maior variação desse índice, para você ter uma ideia, desde fevereiro de 2003. Tá uma merda meu negócio, lascou tudo. O PIB americano caiu 1,4% no primeiro trimestre desse ano, também, ó, grave também, agravando ainda mais a crise causada por essa inflação, que não é só brasileira, que é também global. Tá? Apesar de que no Brasil tá muito pior. Então, para a gente começar o giro tradicionalmente aqui, a gente sempre fala o fechamento do nosso índice Bovespa, queridíssimo. Raul, o que é isso de índice? Esse negócio de ponto, você clica aqui em cima, já sabe o que é. A gente vem aí, depois de 7 quedas seguidas, né? Quase, foi o 7-1, o famoso 7-1. A gente conseguiu abrir a semana aí com 111.076 pontos. Fechamos aí em 107.876 pontos, uma queda de 2,88%. Maravilha, 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 né? Ele subiu lá na quarta-feira, mas já caiu também, já arrebentou logo com tudo. Mais uma semana de queda, maravilha mesmo. Então o dólar tá em promoção, tudo barato para você comprar, né? E o dólar voltou a tocar a casa do cincão. Cincão aí, quem tava pensando em viajar, já tava com passagem comprada igual eu, tá se lascando, vai pagar caro. Fechou a semana aí, então, o dólar valendo R$ 4,97, alta de 3,67% na semana. Até doeu. E além disso, a gente ainda teve aí essa semana o Alexandre Frota e Companhia Limitada fazendo o que o Alexandre Frota sabe fazer de melhor, tentando foder o Brasil, querendo cobrar imposto agora de produtos importados da China. Mas as empresas ali que tem que importar da China para vender pra gente mais caro, né? O brasileiro não pode importar diretamente. Pelo contrário, né? Por que não tira o imposto, então, das empresas brasileiras em vez de acrescentar o imposto nas chinesas pra gente ter um mercado mais competitivo? Isso aí é brincadeira, né, pessoal? Nossa senhora, é foda, hein? E ele não fez na maldade, não, tá? Só abriu o projeto pra discussão aí. Eu só falei isso porque a piada era boa, tá? Então, Frota, você viu aí, não fica chateado, não, que acho que você nem é um cara ruim, não. Você é até um cara pseudo-competente. Só que esse projeto é uma bosta. Então começou a semana também de liberação dos resultados trimestrais, que é aquela semana que a gente fica ansioso, seu coração fica dolorido, você sabe aqui que qualquer coisa pode te descambar tudo. A gente vai falar os principais resultados das empresas. Raul não falou o resultado da empresa que eu invisto. Comenta o nome dela, no próximo programa eu trago, tá? Não fica chorando também. Então a gente vai falar aqui primeiro o resultado, que foi o da Vale, como ela é uma gigante, né? Uma das maiores empresas de mineração do planeta Terra, não só do Brasil, fundada há mais de 80 anos. O resultado dela indica muito como pode vir o de diversas outras empresas do mesmo setor. A empresa aí com patrimônio líquido hoje de 182 bilhões de reais, né? É dinheiro para dar com pau. Ela divulgou os resultados do primeiro trimestre de 2022 dela na quarta-feira.
quinta-feira, no dia 27/4. A receita líquida dela foi de 10 bilhões de dólares no primeiro trimestre, foi 3,6% menor do que os 12,5 bilhões de dólares do primeiro trimestre de 2021. Também ficou abaixo do esperado pelo mercado, né? O consenso era de 11,7 bilhões de dólares na base trimestral. Comparando aí esse trimestre com o trimestre anterior, também tivemos uma queda de 17,5% comparado com os 13,1 bilhões do quarto trimestre de 2021. Do lado das despesas e dos custos aqui, a gente teve 5,1 bilhões de dólares comparado com 4,6 bilhões de dólares do primeiro trimestre de 2021. Além disso, a Vale gastou aí no trimestre 160 milhões de dólares referentes às ações ali relacionadas a Brumadinho e outras barragens. É inclusive muito barato comparado à merda que fizeram, né, Vale? O EBITDA, né, os lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, ficou em 5,5 bilhões aí, e o EBITDA ajustado foi de 6,3 bilhões também de dólares, 26% abaixo dos 8,6 bilhões do primeiro trimestre de 2021. A Refinitiv aí previa, né, um EBITDA de 6,4 bilhões de dólares. Com isso, o lucro líquido no primeiro trimestre de 2022 foi de 4,4 bilhões de dólares, 1,1 bilhão abaixo da comparação com o primeiro trimestre de 2021. Assim, houve uma queda de 19,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. No primeiro trimestre, a Vale distribuiu 3,5 bilhões de dólares aos acionistas e recomprou 1,8 bilhão em ações ali, então, de ações, né? Então foi incrível. A empresa também recebeu aí 502 milhões de dólares com a venda da sua participação da CSI, uma siderúrgica californiana aí, tá? A dívida bruta e os arrendamentos totalizaram 14 bilhões de dólares e a dívida líquida ficou em 4,9 bilhões de dólares, um aumento de 3 bilhões somente no primeiro trimestre. Como resultado disso aqui tudo, a Vale fechou a semana com 6,86% de alta a R$ 83,29, preços abusivos, né? Valezinha. Então, Gol aqui, a gente vai para Gol Linhas Aéreas, GOLL4, né? Uma das 4 maiores companhias aéreas do Brasil, com 142 aviões em operação, divulgou o resultado dela trimestral nessa quinta-feira, 28/4. E aqui é muito bom a gente falar das companhias aéreas, porque tem aquela máxima, né? Uma frase que não é uma frase de hoje, é uma frase de sempre, lá no Benjamin Graham, 1949, a publicação do livro Investidor Inteligente, ele já dizia, ele não disse isso ipsis literis, mas era basicamente o que ele queria dizer. É possível separar as companhias aéreas em 2 tipos majoritários, as que já faliram e as que ainda vão falir. Tomara que não aconteça com a Gol, porque a gente sabe que pessoas dependem desse emprego e tal, mas é muito complicado, eu não invisto no setor aéreo, já falei para vocês, mas eu sei que vocês investem, então eu trago. A empresa apresentou então bons números, né? Bem acima das previsões do mercado, o que fez as ações saltarem bastante, já te falo quanto fechou no dia da divulgação do resultado. Vamos aos destaques então aqui. Quais foram os principais destaques aqui, né? A receita líquida da Gol foi de 3,2 bilhões de reais no primeiro trimestre, o que representa 105% de alta na comparação com o mesmo período do ano passado, pandemia, né? O faturamento aí ficou 10% acima da projeção, que era de 2,9 bilhões de reais. Os custos e despesas operacionais foram de 3,1 bilhões de reais, comparado com 2,1 bilhões no primeiro trimestre de 2021, então aumentou. Só que, como eles tinham então esse número aqui, você vê, aumentou o custo e tal, seria um resultado ruim. Acabou pesando muito no resultado final da empresa, uma receita não recorrente de 3,4 bilhões de reais aí, referente às variações cambiais e monetárias. O EBITDA recorrente foi de 542 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021, bem superior, então, aos 72,1 milhões do primeiro trimestre de 2021. O mercado projetava um EBITDA aí de 586,09 milhões de reais. Como resultado, a Gol teve um lucro líquido aí de 2,6 bilhões de reais no primeiro trimestre, revertendo o prejuízo líquido de 2,528 bilhões, né, no mesmo período de 2021. As melhores projeções aí indicavam então um lucro de 390 milhões de reais, ficou muito acima. A empresa ressaltou que a receita líquida com transporte de passageiros cresceu significativamente no primeiro trimestre devido à forte alta do mercado doméstico. Em fevereiro, a venda de passagens superou em 30% as registradas no mesmo período de 2019, antes da pandemia, né? Então, a gente tem bons números para as aéreas aí, com queda de 1,55% para Gol, resultado bom, igual a napada, né? No dia sobe, mas depois acabou caindo. E o maior problema, né, que elas estão enfrentando ali é a questão do combustível, está muito alto, tá? Então não tem boas perspectivas para o futuro. Primeiro resultado de bancão aqui, que já indica como vão vir os outros, né? Banco Santander, o famoso SAMB, né? SAMB 11. O Santander, então, divulgou aí, sabe que Santander é uma ilha linda na Espanha, né? Divulgou aí, o resultado dele é um dos bancos mais sólidos e o único banco estrangeiro que conseguiu sobreviver em solo nacional. Se não era o Santander, essa estatística aí não tinha. O Brasil é muito eficiente em bancos,
muito difícil para um banco estrangeiro conseguir competir aqui, né? São produtos financeiros que têm lucros abusivos, consórcios, etc. Esses bancos falam assim, não, caralho, é muita sacanagem, isso aí a gente não consegue não. Pois é, mas os bancos brasileiros conseguem, Santander se adaptou bem. Então, receita total aí de 18,5 bilhões de reais no período, com alta de 4,3% na comparação com os 3 primeiros meses de 2021, quando a receita total foi de 17,7 bilhões de reais. As despesas gerais hein, totalizaram 5,534 bilhões no trimestre, isso representa aí um aumento de 10,5% na comparação com o ano anterior, né, que era de 5 bilhões. O resultado operacional foi de 5,2 bilhões e o lucro antes de impostos aí ficou em 5,5 bilhões. Esse resultado é 13,7% menor na comparação com o mesmo período do ano passado, que foi de 6,4 bilhões. Assim, o Santander teve um lucro gerencial aí de 4 bilhões no primeiro trimestre de 2022, o número representa aí um aumento de 1,3% na comparação com o primeiro trimestre de 2021. E está em conformidade com a previsão do mercado, que também era de mais ou menos 4 bilhões. Já o lucro líquido societário ficou em 3,9 bilhões de reais, uma alta de 40% na comparação com o primeiro trimestre de 2021. A carteira de crédito do Santander atingiu o total de 555 bilhões nos 3 primeiros meses de 2022, ou seja, nesse trimestre. Um crescimento de 7,2% na base anual. Resultado foi muito interessante, mas em linha com o que já era esperado ali, se lascou, quedinha aí de 6,29%, não conseguiu escapar, a maioria das empresas grandes e que compõem o Bovespa não escaparam, estão fechando a R$ 31,75. Antes da gente ir para a próxima notícia aqui, cara, convite para você agora. Pausa o vídeo. Você que vê o giro, cara, você é um cara diferenciado. Acesse aí agora auvp.com.br, clique em Conheça a UVP, responde essas perguntinhas para mim que eu vou te ensinar a investir. Treinamento, cara, começa no dia 21 de maio. Não perde essa turma, tá? Já tem mais de 1.400 pessoas cadastradas, vai ser animal. Você vai pegar um treinamento fodido aí. Beijão pra você. Vamos voltar pro vídeo, cara. A gente teve aqui o resultado da VEG. Eu vou só dar alguns pontos, porque eu comentei esse resultado aqui num vídeo separado. Então, uma das empresas mais queridinhas da Bolsa está na minha carteira, sempre surpreende positivamente. A empresa apresentou o resultado trimestral dela, né? Foi divulgado aí na quarta-feira e traz os resultados legais. Ó, receita líquida somou 6,8 bilhões de reais entre janeiro e março, com expressiva alta de 34,5% na comparação com o primeiro trimestre de 2021, então de 5,07 bilhões ali de reais. O EBITDA totalizou 1,2 bilhão, um aumento de 21,3% na comparação com o primeiro trimestre de 2021, que era de 1,01 bilhão. A margem EBITDA ficou em 18,1%, considerada boa para os padrões da indústria. Como resultado, a VEG reportou um lucro líquido de 943 milhões de reais no primeiro trimestre, o que representa um aumento de 23,5% em relação ao mesmo período de 2021, que já era um recorde dela também, de 764 milhões. A margem líquida ficou em 3,8%. A VEG, então, apresentou uma quedinha na semana aí de 3%, tinha até subido, depois deu aquela flincada maldita para baixo de novo. Então teve um ajuste aqui no fim da semana que acabou impactando a empresa. A gente vem agora de Embraer, a MBR3, também tivemos a divulgação dos resultados da Embraer, a maior fabricante brasileira e uma das maiores do mundo de aviões comerciais, executivos, agrícolas e militares. Então, o resumo ali do número da empresa, que eu sei que tem muito investidor de Embraer, né? Receita líquida da Embraer foi de 3,7 bilhões no trimestre, queda de 31% comparado com o primeiro trimestre de 2021. A empresa alega que a queda decorre da paralisação de quase um mês da empresa, que aconteceu em janeiro devido à reintegração sistêmica ilegal da unidade de negócio da aviação comercial. Então, o EBITDA ajustado totalizou 45,4 milhões de reais, com queda aí de 55% na comparação com o primeiro trimestre de 2021 de 101,3 milhões. Como resultado, então, a Embraer registrou um prejuízo líquido de 428 milhões de reais no primeiro trimestre. Apesar de ser um número negativo, você está olhando aí, esse prejuízo ainda é 18,1% menor do que o que ela tinha registrado no primeiro trimestre de 2021, né, que foi de 522 milhões. A dívida líquida da empresa melhorou na comparação entre os dois períodos e passou de 10,8 bilhões para os atuais 6,8 bilhões. Nos 3 primeiros meses desse ano, a Embraer entregou, então, 14 aeronaves, sendo 6 aviões comerciais e 8 jatos executivos. Cara, a Embraer, querendo ou não, tá, vou falar a real mesmo, querendo ou não, um belo orgulho para o Brasil, assim, uma empresa extremamente importante para a nossa economia, porque o brasileiro normalmente não sabe, mas a Embraer está no topo tecnológico desse setor, tá? Então, apesar dos números aqui não serem os melhores do mundo, ela continua sendo uma empresa que orgulha muito o Brasil, faz muito bonito lá fora, então uma empresa excelente aí, fechou com 4,95% de alta na semana, a R$ 14,21. Inclusive, os brasileiros precisavam conhecer melhor, né? Porque lá o Brasil não tem tecnologia e tal, cara, você olha o Embraer, é um motivo de orgulho, a gente tem poucas indústrias relevantes, né? Então, a Home 3, outra indústria também, divulgou nessa terça-feira, 26/4, os resultados do primeiro trimestre, a empresa é líder
líder na fabricação de tornos e de máquinas voltadas para o processamento de plástico, também fabrica componentes fundidos e usinados e exporta esses produtos para todos os continentes do planeta. Também outra empresa que também é um orgulho nacional aí. Receita líquida de 285,3 milhões entre janeiro e março, se apresenta aí uma alta de 28,2% na comparação com o primeiro trimestre de 2021, que era de 222,6 milhões de reais. O EBITDA somou 40,1 milhões, com a alta de 13% frente ao primeiro trimestre de 2021, 35,4 milhões de reais. A margem EBITDA atingiu 14% no período, redução de 1,9 ponto percentual na comparação com a margem registrada no primeiro trimestre de 2021, 15,9%. Como resultado, a Home contabilizou aí um lucro líquido de 30,5 milhões no primeiro trimestre, crescimento bastante considerável, de 47% em relação ao mesmo período de 2021, de 20,7 milhões de reais. A carteira de pedidos total da empresa da companhia alcançou 791,3 milhões de reais, o número é 14,1% maior em relação ao primeiro trimestre de 2021. O destaque foi para as unidades de negócio de máquinas e de fundidos e usinados. Então, uma alta aí na semana de 1,13%, fechando a R$ 13,38. A gente vem aqui agora com os resultados da Neo Energia, Neo E3, né? Neo E3, aqui não sei como é que você prefere pronunciar, depende da região do Brasil. Então, os números aí da Neo Energia, controlada pelo grupo espanhol Iberdrola, a empresa é uma das maiores do setor elétrico da América Latina, tá? Presente em 18 estados brasileiros, com predominância no Nordeste, leva energia elétrica para mais de 34 milhões de pessoas. A empresa opera a distribuição de energia da Electro, SP Mato Grosso do Sul, Coelba, Bahia, né? Celp, Pernambuco e Cosern, do Rio Grande do Norte. Vamos aos destaques, então. O pessoal do Rio Grande do Norte fala norte bonito, né? Não fala igual eu que falo norte aqui de Goiânia. Receita líquida aí de 9,8 bilhões de reais, o que representa um aumento de 15% na comparação com o primeiro trimestre de 2021, de 8,5 bilhões de reais. Despesas operacionais de 889 milhões, comparado com 797 milhões no mesmo período anterior, ou seja, aumentão de 12% na despesa, aí é complicado, aí não dá. EBITDA, 3,1 bilhões de reais, aumento de 39% na base anual, 2,2 bilhões no primeiro trimestre de 2021. A margem EBITDA acabou ficando em 31%, considerando o faturamento da empresa. Assim, a Neo Energia teve um lucro líquido trimestral, última linha, aquela que interessa, de 1,2 bilhão de reais no primeiro trimestre de 2022. O resultado foi 20% maior na comparação com o primeiro trimestre de 2021, que estava ali em 980 milhões. E a partir desse mês de abril, as contas de luz vão ser reajustadas para clientes das concessionárias Coelba, Cosern e Neo Energia Pernambuco. Uma merda, né, para você aí. Eles falam isso aqui, para você que é acionista da empresa é bom. Para quem é cliente aí é ruim, né? Estavam segurando ali por conta da pandemia, soltaram a mão. Então subiu 10,26% aí na semana, né? Fechando a R$ 18,78. Multiplan, a Multi3, a Multiplan é empresa especializada em administração de shopping centers, com 19 unidades em vários estados do país, divulgou na quinta-feira o resultado trimestral. Como era de se esperar, aí, os números vieram muito fortes depois que os shoppings voltaram a funcionar normalmente pós-Covid-19. A receita líquida da Multiplan alcançou 420 milhões de reais entre janeiro e março, com alta de 57,9% na comparação com o mesmo período de 2021, que tinha sido de 265 milhões de reais. O EBITDA ajustado subiu 124,2% no primeiro trimestre de 2022, totalizando 305 milhões de reais. Já a margem EBITDA chegou a 72,7% no período, alta de 21,5 pontos percentuais, comparado com a registrada no primeiro trimestre de 2021 de 51,2%. Como resultado, a Multiplan acabou reportando um lucro líquido aí de 171,5 milhões no trimestre, né? O montante é 270,5% maior em relação ao primeiro trimestre de 2021, que foi de 46,3 milhões, e supera em 86% também o lucro do mesmo período de 2019, 91,9 milhões de reais antes da pandemia. Muito importante lembrar que as empresas de construção no geral é assim mesmo, tá? Os números dela são assim mesmo, né? Desculpa que as empresas de construção no geral foi difícil, são assim mesmo. Elas apresentam um resultado muito bom, outros muito ruins, e não faz muito sentido aqui essa comparação tanto pré e pós-pandemia, porque 2019 ele tá tão longe de 2022, né, em números inflacionários e outras coisas. Eu entendo que precisa a gente ter um ponto de comparação, mas acaba que não é a mesma coisa, né? O portfólio de shopping da Multiplan apresentou uma taxa de ocupação média de 94,8% no primeiro trimestre de 2022 e a venda dos lojistas bateu 4 bilhões de reais. Parabéns aí aos lojistas. O número supera os 3,5 bilhões registrados antes da pandemia no primeiro trimestre de 2019. E a empresa se valorizou gostosamente na contramão do restante das empresas, fechando a R$ 24,65, 5,52%. Sabe que eu tenho uma sensação que poucos investidores, pessoas físicas, têm Multiplan? E olha que ela deu ótimos desenhos aí,
Quem tem Multiplan, comenta aqui, porque é difícil conhecer um investidor pessoa física com Multiplan, apesar dos institucionais terem bastante, são carregados de Multiplan. Hypera, né, que eu chamo de Hypera, Hype 3, a Hypera Pharma, então, um fabricante de medicamentos considerada a maior do ramo farmacêutico em receita líquida aí, do meu conterrâneo aqui, tá? Se não me engano, a Hypera é do Júnior aí mesmo, dono da Serra Dourada, né? O cara é brabo, porque esse cara tem mais empresa do que sei lá o quê. Ele é dono dessa empresa, é dono do SBT daqui de Goiânia, de Goiás, é dono também de umas fazendas, de uma empresa de internet, esse cara tem de tudo. Divulgou no dia 28/4, então, os resultados dela. A receita líquida foi de 1,49 bilhão, que representa aí 27,6% sobre o primeiro trimestre de 2021, que foi de 1,17 bilhão. O EBITDA das operações aí continuadas ficou em 505 milhões, o valor é 39,7% superior aos 362 registrados no primeiro trimestre de 2021. A margem EBITDA também aumentou, fechando em 33,9%. Em 2021, o percentual aí foi de 30,9%. Assim, a Hypera, né, a Hypera aí teve lucro líquido de 349,5 milhões de reais, com crescimento de 13,6% no primeiro trimestre de 2021, de 307,6 milhões. Esse primeiro trimestre também foi muito bom para eles, porque a Hypera concluiu a aquisição de 10 marcas de medicamentos da Sanofi no Brasil. O negócio tinha sido fechado por 190,3 milhões de dólares, caindo aí, então, a 0,74% na semana, fechando a R$ 37,42. Grendene, né, a maior indústria de sapatos brasileira aí, faz parte da minha carteira, GRND3, né? Dizem que o maior problema dela é que a Melissa, apesar da empresa estar na minha carteira, eu não vou perder a piada. A Melissa, ela é cheirosinha no comer, mas aquilo dá um chulé. Então a empresa é dona das marcas Melissa, Raider, Cartago, né? Que é Cartago ou Cartago, não sei. É aquela sandália de idoso muito boa. Tem uma, é uma sandalinha marrom ali de idoso. É uma delícia, tem umas tiras de couro. É mais legalzinha do que a Raider aí. A Raider é mais, não sei lá. A Grendene Kids é a Ipanema, que é a concorrente da Havaianas, da Alpargatas. Ela tem dinheiro em caixa pra caramba, não tem nada de dívida, paga bons dividendos, só que tem muito dinheiro em caixa e não gasta, não investe essa porcaria. Tem anos que eu fico falando isso aí da Grendene, não muda nada. Então a receita líquida dela foi de 517,9 milhões entre janeiro e março, um pouco menor, né, 1% na comparação com o mesmo período de 2022, e 523 milhões de reais. As despesas operacionais foram de 150 milhões de reais, frente aos 132 milhões do primeiro trimestre de 2021. O EBITDA ajustado recuou 46,6%, totalizando 67,9 milhões no primeiro trimestre de 2021 e ficou em 127 milhões. Já o EBITDA caiu bastante na comparação de base anual aí, de 24,3% em 2021 para agora 13,1%. Como resultado, a Grendene reportou um lucro líquido de 125,5 milhões no primeiro trimestre de 2022, que representa uma queda de 2,9% em relação ao primeiro trimestre de 2021 de 129,2 milhões. Tá vacilando, até hoje não tem loja nas ruas igual a Havaiana tem, né? Tá com as lojas bonitas, tem que criar isso aí. Tá vacilando que ainda não tem na internet uma presença relevante, ninguém compra no site da Grendene. Vou até ver se tem acesso a esse site de vocês aqui, porque é difícil, viu, Grendene? Tem coisas aí que vocês precisam melhorar aí. Sou investidor desse negócio, vou dar uns conselhos para vocês aqui, pera aí. Então, ó, o site da Grendene tem 80 mil visitas. É ruim, site pequeno, tá? Meu sex shop tem mais acesso que isso aí, Grendene. Me ajuda, tá? Meu sex shop aí tá maior que esse negócio aí. Precisa fazer o quê? Vocês precisam começar a desenvolver um site de conteúdo, tá? Um site de conteúdo legal, para mostrar ali, achei situações, sei que lá, começa. Vocês colocam um site aqui que, olha, a pessoa acessa aqui, é coisa de sustentabilidade, distribuição. Ninguém quer saber disso não. Vocês têm que ser hoje uma marca que está na internet. Tem que pagar umas blogueiras para falar, ó, eu uso Grendene, vai na praia, filma, tira foto do pé, põe nas crianças, vai ser legal. Agora desse jeito aqui não dá não. 0,21% de alta aí, fechando a R$ 9,45. Tô brincando, a Grendene é maravilhosa, mas tem que melhorar esses pontos aí que eu falei mesmo. Então, Odontoprev, ODPV3, né, a maior operadora de planos odontológicos da América Latina, que divulgou o resultado na quarta-feira, dia 27/4. É um tipo de plano que eu não invisto muito, eu acho que cada vez menos as pessoas estão querendo a empresa escolhendo onde elas vão tratar o dente. Acho que esse tipo de negócio está fadado ao fracasso, então não gosto muito. Receita operacional líquida da Odontoprev somou aí 471,5 milhões de reais nos primeiros 3 meses desse ano, alta de 4,5% na comparação com o mesmo período de 2021, que foi de 451,4 milhões de reais. O EBITDA ajustado subiu 4%, foi de 159,8 milhões no primeiro trimestre de 2021 e agora totalizou 166,2 milhões de reais. A margem foi de 35,3% nos 3 primeiros meses desse ano, se mantendo estável em relação ao ano passado. A Odontoprev então registrou um lucro líquido de 161,4 milhões no primeiro trimestre, um número bem interessante, e acabou aqui com R$ 10,15 de cotação, caindo 29% na semana. 0,29, tá? 29%, aí podia zerar a empresa, né? Então, um beijão pra vocês. Espero que o vídeo tenha saído a tempo do seu almoço, pra vocês não ficarem me enchendo o saco. E o negócio é o seguinte, tchau, bom domingo.